Atualmente, o Brasil investe pouco mais de 1% do seu produto interno bruto em ciência e tecnologia. A média mundial é pelo menos 70% maior. Além disso, os investimentos brasileiros no setor são feitos, em sua maioria, com dinheiro público. E praticamente 3 em 4 pesquisadores estão dentro das universidades. Em outras palavras, diferente do que acontece em boa parte do mundo industrializado, as empresas brasileiras ainda apostam pouco em inovação tecnológica, fundamental para um cenário internacional cada vez mais competitivo. O que tem sido feito para reverter esse quadro? E o que ainda precisa ser feito? O professor Roberto Nikolski é diretor-geral da Sociedade Brasileira Pro Inovação Tecnológica. Como é que o senhor situa o Brasil nessa corrida tecnológica hoje? Olha, o Brasil avançou bastante nos últimos anos, particularmente nos últimos 8 anos, na medida que ele conseguiu estruturar um marco legal abordando as 3 principais modalidades ou de incentivos à inovação. Primeiro, ele ganhou a consciência de que precisa ter uma política de fomento à inovação. E segundo, estruturou essas 3 leis. Essa é a Lei da Inovação, que tem o mecanismo da subvenção econômica, em que o Estado se torna parceiro da empresa no desenvolvimento de algum procedimento tecnológico. Uma nova tecnologia, algum avanço? Não necessariamente uma nova tecnologia, mas o aperfeiçoamento da tecnologia, a sua alteração, a sua adaptação às condições brasileiras, etc. A lei do bem, que introduz o mecanismo de renúncia fiscal. Essa lei é muito eficiente, digamos assim, ou é mais adaptada a uma continuidade do processo inovativo. Quer dizer, atende aquelas empresas que estão continuamente inovando. Então, elas têm um mecanismo e não têm condições, portanto, de fazer projeto para um, para outro, etapa da inovação. Elas são reembolsadas em parte do investimento através da renúncia fiscal do imposto de renda e da contribuição social para o lucro líquido. Recentemente, portanto, ele promulgou uma nova lei, a Lei 12.349, que usa o poder de compras do Estado para promover inovação tecnológica como um fator fomentador, estimulador da inovação tecnológica. Diferencial nas licitações, quando o governo vai comprar, ele dá preferência a uma inovação desenvolvida no Brasil, isso? Isso. Na verdade, esta definição nas compras governamentais, o poder público deverá dar preferência a indústrias brasileiras que desenvolvam tecnologia, isso está na Lei da Inovação, é o inciso 4 do artigo 27, desde julho ela foi promulgada em dezembro de 2004. Mas agora, isto foi como que regulamentado, quer dizer, definiu-se qual é o grau de preferência e como esse procedimento tem que ser aplicado. Portanto, é absolutamente mandatório que a compra seja feita com a intenção de estimular o desenvolvimento tecnológico no país através da preferência à indústria brasileira, a indústria instalada no país. E agora esse mecanismo está aplicado de uma maneira pragmática, quer dizer, criando diferenciais e as condições para cada diferencial. Um grande problema do Brasil hoje, portanto, já não é mais a legislação, ele já criou, mas é a sua aplicação. E por que é tão difícil aplicar essas leis ou fazer com que essas leis se transformem em inovação tecnológica na prática? Pois é, essa que é a grande pergunta. Por quê? Porque no fundo, a nossa cultura ainda é pré-fomento à inovação tecnológica. É a cultura de comprar pelo menor preço. Esse é o espírito da Lei 8666 das licitações públicas.
Só que isso não funciona para desenvolver uma tecnologia e uma competência tecnológica. É fácil de ver que um grande produtor do exterior sempre poderá oferecer um preço imbatível para derrubar o pretenso fabricante interno. De alguma forma, o que o senhor está dizendo é que a indústria brasileira precisa ser protegida para poder investir em ciência e tecnologia? Você tocou no ponto certo. Não há país de industrialização tardia, quer dizer, industrialização obtida no século passado e contra os países que tiveram industrialização desde o início, do fim do século XVIII e início do século XIX, que não tenha usado o poder do Estado como elemento básico de desenvolvimento da sua indústria e, portanto, da sua tecnologia. Assim foi o Japão, assim foi a Coreia, Taiwan, está sendo a China, está sendo a Índia mais recentemente. E essa cultura ainda não entrou no nosso DNA, digamos assim. No entanto, professor, quando a gente pega o relatório apresentado recentemente pela Unesco sobre ciência e tecnologia no mundo, e esse relatório tem um capítulo dedicado ao Brasil, ali mostra que a maior parte dos investimentos em ciência e tecnologia no Brasil ainda são feitos pelo poder público. E da parte que toca à iniciativa privada, por assim dizer, um grande percentual vem da isenção de impostos ou de empresas estatais, mostrando que as empresas brasileiras ainda, pelo menos nos números, investem muito pouco. Um estudo